Olá, gente, boa noite. Só fazendo uns retoques aqui rapidinho com a luz, que essa luz hoje eu tô em outro ambiente, a luz fica um pouquinho estranha. Deixa eu ver, sem a luz, sem essa luz na minha focinha. Acho que fica muito escuro. Acho melhor ligar, que aí vocês conseguem me ver melhor. Então, boa noite. Eu acredito que o Instagram vai estar avisando o pessoal. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui pro pessoal. Para ver se o pessoal vai entrando. E vamos dar continuidade, né, ao projeto Espaço para Respirar. E hoje com a convidada, nossa psicóloga Ana Belloni. Ela é palestrante. Olá, boa noite. Ela é palestrante, além de psicóloga, né? Ela é líder de mulheres e mulheres cristãs. E ela também tá nessa missão aí, né? De trazer o bem-estar para as pessoas, né? E eu achei muito interessante, né? A gente tá junto, conversando, refletindo junto. A Ana já está aí, já tô chamando. E hoje o assunto é por que sentimos culpa quando a gente descansa, né? E antes da gente dar continuidade a essa reflexão, eu vou ler um versículo para vocês, né? Na qual Deus fala lá nos 10 mandamentos, né? Que se encontra em Êxodo 20:11, que ele diz: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia ele o santificou. E o contexto, ele fala tanto para a gente tirar esse dia, né, para estar com Deus, na presença dele, também para descansar, né, do trabalho. O povo de Israel na época, né, trabalhou pra caramba e Deus falava com eles para eles confiarem e descansarem, né, também do seu trabalho. E isso cabe para nós, né, pra gente tá trazendo essa reflexão, porque é importante a gente tá lembrando desse descanso, porque hoje, com a vida corrida que nós estamos levando, tá cada vez mais difícil, né, descansar. A gente acha que descansa, mas na maioria das vezes a gente tá parado, mas com a cabeça a 1000 por hora, né? E então, assim, é legal a gente tá parando nesse momento, né, para refletirmos juntos o que a gente pode tá fazendo para melhorar, né, essa situação, porque eu me coloco também, né, nessa situação, porque é tudo muito corrido, a gente precisa, né, correr. E às vezes fica aquela sensação de que 24 horas é pouco pra gente, né? Deixa eu só... Ana, você tá aí? Chamando ela. Deixa eu ver se eu encontro ela aí. Ana já tá aí. Deixa eu convidar a Ana aqui. Só aceitar aí, pra gente estar dando continuidade a essa conversa. Ana, já fiz o convite aí. Minha câmera não está aparecendo, Gisele? Está me ouvindo? Estou te escutando. Mas eu não
estou aparecendo? Não, acho que sua mão tá na frente. Pronto. Vira Agora... pra... vira, tá peraí. pra porta. Só virar pra você Isso, agora. peraí. Eu achei que já estivesse para mim. Olá! Boa noite. Boa Oi. noite! Tudo bom? Ana, tudo bem com você? Já Sim. aproveitar para te agradecer. Muito obrigada por estar participando comigo agora, nesse momento, né? Agradecer a Deus, né, por te tocar no coração e trazer junto essa missão também da gente estar ajudando, né, essas pessoas nessa vida louca que a Louca gente mesmo. está levando, muita correria. E hoje eu tava até pensando, né? Eu falei assim, caramba, como é muito doido, né? Por mais que a gente arrume tudo para o dia de amanhã, a gente já fica pensando assim, caramba, amanhã tem outro dia já que a gente já quer pensar, né? Caraca, e aí? Quinta-feira tem a quarta e a gente fica nessa correria e quando a gente vê, a gente fica com aquela sensação de que 24 horas é pouco pra gente, né? É verdade, parece que está faltando, né? Nunca está completo. Você ainda Exatamente. trouxe a questão do amanhã, mas a aceleração está tanta que se pensa em meses, em anos à frente, né? Quero Exato. agradecer você por esse convite também, de estar aqui com essa galera, né? Com essa turma, preocupada com descanso e provavelmente não descansando, Exato. né? Porque é uma culpa e uma correria contínua, né? Contínua. Isso é muito prejudicial. É interessante que existe a culpa pelo descanso, mas quando você não descansa, você também não dá conta do que você tem que fazer. Exato. Então, vai virando uma bola de neve, né? Vai virando uma Exato. bola de neve. Quando eu não descanso, o meu trabalho não é de qualidade. Eu estou fazendo uma coisa pensando em outra, né? O esquecimento é contínuo. Se você observar hoje, a maioria das pessoas esquecem tudo o tempo todo porque não descansa. Como o cérebro precisa Exatamente. desse descanso para recarregar, né? Exatamente. Ana, se apresenta aí para o pessoal. Eu já te apresentei mais ou menos, mas é legal eles É, escutarem de você. bom, então assim, né? Sou psicóloga, trabalho com mulheres. Hoje sou aposentada, né, pelo meu serviço público e aí trabalho só com a psicologia, que é uma coisa que eu amo. Então eu sou psicóloga clínica e também tenho esses trabalhos com as mulheres mais relacionadas às mulheres cristãs, né, que são as rodas. Amo uma roda de conversa temática, né, palestras dentro das demandas solicitadas. Então, assim, faço isso com muita paixão. E estar aqui falando sobre descanso me remete muito às mulheres também, né, Gisele? Porque se tem um grupo que se sente mais culpado por não descansar, é o grupo chamado mulheres. Os homens, Exatamente. os homens conseguem levar isso melhor. Hoje também bem acelerado estão, mas não chega perto do comportamento feminino em relação à culpa por descansar, né? Parece que ela está sempre devendo a filhos, a marido, a casa, profissionalmente. É uma cobrança, né, própria, muito mais de si do que do entorno, às vezes. Aí a culpa aumenta. Exatamente. E aí vem a nossa primeira pergunta, né? Vamos lá. Assim, como a gente descansa sem culpa? Eu fico pensando, assim, quando eu paro, né, que eu tiro esse tempo para descansar, logo depois, por mais que eu descanse, logo depois eu falo assim, caramba, fica aquela coisa assim, poxa, eu podia ter feito aquilo, poderia ter feito mais o que, não sei o que, né? Não, mas aí foi bom. Não, eu tirei o meu tempo para descansar. Uhum. Mas fica aquela sensaçãozinha, né, de culpa. Por quê? Como a gente consegue, né, descansar sem a culpa? Eu penso que para a gente conseguir eliminar essa culpa, a gente precisa entender que o descanso é
tão valoroso ou mais do que a produção. Porque, na verdade, a gente acredita que tempo é dinheiro, que se eu não faço, vou deixar a desejar, não vou ser tão eficiente. Então, fica aquela fissura por ser perfeito, né? Assim, vamos trazer para nós, mulheres, dona de casa. Eu descansei um pouco. Se eu não tivesse descansado, não tinha louça na pia. Se eu não tivesse descansado, né, o cesto de roupa estaria vazio. Ou se eu não tivesse descansado, eu teria feito aquele trabalho melhor. E isso não é verdade. Eu acho que isso é que precisa ser desconstruído para detonar essa culpa, entendendo que se eu descanso, o meu trabalho vai ser melhor. Se eu descanso, o meu físico vai ter mais energia para produzir mais. Então, eliminar a culpa é quando eu consigo entender que o descanso, ele vale mais do que o que eu estou produzindo, quanto eu vou ganhar financeiramente. Se eu valorizo mais o dinheiro que a minha saúde, que o meu descanso, aí a culpa vai estar ali. A gente precisa trabalhar isso. Essa desconstrução que o capitalismo está trazendo aceleradamente para a gente. Se a gente não se trabalhar, ele nos engole e a gente vai nesse frisson de trabalho, dinheiro, arruma aqui, arruma ali, né? E vamos só nos cansando mais, aqui e fisicamente. Exatamente. O que eu tenho observado bastante na maioria das mulheres, né, porque meu público é maior, mulheres, né, é exatamente essa multitarefa, né? Muitas das mulheres trabalham fora, chegam em casa, ainda tem que trabalhar, né? E fora isso, tem que deixar tudo programado para o dia seguinte. E aí vem essa culpa, essa cobrança de não querer descansar. Ela sabe até que é necessário para ela, mas ela não quer, porque fica essa sensação de culpa, que vai se perder o tempo, né? E aí, por mais que a gente explique, né, que isso é importantíssimo, porque aí vem o corpo falando, né, com a gente, porque de uma certa forma ele vai te cobrar esse descanso, né? E aí a gente tenta passar e explicar, mas muitas das vezes elas não compreendem, né? Eu acho que essa missão é bem desafiadora pra gente, né? Você mais como psicóloga, né? E eu, quando eu pego, eu falo, eu fico assim, gente, vocês têm que parar. Eu caio naquela rotina. Vocês têm que parar, gente. Do mesmo modo que eu falo para mim mesma, eu quero que vocês entendam que é necessário, né, trazer essa reflexão para o dia de hoje, agora, né? O amanhã a gente não sabe se vai acontecer, mas hoje preciso, né, a gente se planejar, mas também viver o agora, esse momento. E aí, quando eu começo a conversar com ela, mas aí eu não posso, porque, olha, já é mãe, né? Foi mãe, agora é vó, aí tem as coisas dela, da casa dela, tem mais ainda da filha. Elas acabam, né, se... sobrecarregando. Exatamente. Né? Sobrecarregando, mas se deixando em último plano, né? Quando eu volto lá atrás, nas outras lives, é exatamente isso. A pessoa acaba se deixando em último plano. E aí veio essa pergunta, né? Por quê? Né? No caso, como a gente deve descansar sem culpa, né? E aí vem a segunda pergunta, né? Que me faz também, por quê? De onde vem essa culpa? Então, Gisele, nós temos uma construção social que cobra muito das mulheres, né? Essa coisa de ser perfeita. Antes a gente ficava dentro da nossa casa, dando conta das coisas do lar. E agora a gente tem essa dupla jornada, tripla, né? São várias questões, mas essa construção de que a mulher tem que ser aquele modelo, tá ali.
E a crença cristaliza. A mulher precisa ser a dona de casa perfeita, a esposa perfeita. Então, aquilo está ali gritando. Eu trabalho fora, mas está gritando aqui, que eu preciso ter a comidinha pronta para os filhos, para o marido. Eu preciso dar o meu jeito, mesmo que eu compre, mesmo que eu peça alguém para fazer, mas eu preciso dar jeito. Essa parte é minha. Então, isso está muito intrínseco na gente. Mesmo que você tenha um parceiro, que você tenha suporte, outros apoios, você se cobra. Então, aquilo está, né, dentro de que você precisa ser esse modelo. E uma coisa que eu percebo também que traz a culpa, né, dentro de nós, são às vezes as comparações. Às vezes uma criança cresce sendo criticada por não ser muito eficiente, uma mulher ou homem também, né? E aí ele acelera essa produção para provar até para si mesmo. Às vezes é inconsciente. Eu preciso ser bom, eu preciso ser ótimo profissional, eu preciso ter as melhores notas, eu preciso ser, né, superar. E aí fica essa culpa inconsciente. Às vezes a pessoa não dá conta, mas ele está correndo atrás de ser muito bom, de provar para alguém que ele sabe, que ele pode, que ele consegue, ou a si mesmo. Às vezes não é nem para os outros, que os outros não estão nem tão preocupados. Mas ele precisa provar para ele mesmo que ele não é aquela criança que foi comparada na infância, tão criticada, tão menosprezada. Então, é um contraponto de produção. Se eu não faço, eu serei pior. Se eu não faço, eu serei sempre aquele julgado, criticado, comparado. Então, eu preciso correr atrás desse prejuízo. E aí, é a culpa, né? Se eu não faço, eu sou ruim. Se eu não faço, fulano vai ser melhor. Se eu não faço, o outro ganha mais que eu, o outro cresceu, produziu. E se ele não tem essa reação também e se fecha, ele vai adoecer achando que ele é o pior de todos, ou ela é a pior de todos, não deu conta, não é uma mãe boa, não é um marido bom, não é uma esposa boa, por conta dessa questão que ficou lá, vem da infância, né? A gente vê que na Exatamente. psicologia, Freud fala muito isso, que tudo que somos hoje é resultado do que fomos construídos ao longo da infância. Então, essa culpa está ali. Acho que é super importante a pessoa se perceber, né? Por que eu me cobro tanto? Por que eu preciso produzir tanto? Para conseguir desconstruir essa crença que está ali dentro, fazendo ele se sentir culpado o tempo todo. Eu costumo dizer com as mulheres que é igual uma pedreira. Cada dia você quebra um pedacinho, porque não é fácil desconstruir, não é? Tem uma cobrança interna muito forte que te move a isso. E se você deitar numa caminha e descansar, sua mente não para. Exatamente. Então, você não consegue descanso porque o corpo está ali, mas a mente está aceleradíssima. E esse acelerado da mente dá um cansaço físico muito ruim. Ele é pior do que, às vezes, você pegar um serviço braçal. Exatamente. Você está descansando, mas a mente te atropela. Então, isso dá uma exaustão, né? Um cansaço que o corpo não responde. Ele não tem energia, porque a mente está exausta. Então, precisa desse autoconhecimento, dessa autoavaliação, de quebrar essa pedreira que está aí dentro, desconstruir para reconstruir. Exato. Mas aí é muito autoconhecimento para conseguir. Exato. Aí me remete à minha história, né? Como eu já falei, contei algum tempo atrás, na outra live até. Eu lembro que quando criança, né, mais próxima assim da adolescência, né, aquela coisa, a minha mãe cobrava muito da gente em relação a não deixar dormir até tarde, né? Como eu estudava, porque minha infância mesmo eu estudei na parte da manhã. Então, para acordar era um sacrifício, né? E quando eu chegava à tarde, que tinha que descansar, dormir, aí não podia dormir muito. Não entendia muito, né, que a gente tem um tempinho para descansar, mas aí minha mãe me cobrava, ficava cobrando. Não, tem que acordar, que não sei o quê. E os meus irmãos, né, por serem meninos, não podiam dormir até tarde. Não, isso não é coisa de preguiçoso, que vai ficar dormindo até tarde, que não sei o que lá. E, pois é, aí vem, né, isso que você acabou de falar, então a gente acaba crescendo com isso, né? E a gente fica
depois, então, do fato que aconteceu comigo, veio, assim, aquela cobrança de eu estar morando com outras pessoas, né? E, assim, você se cobrar. Bem, eu não posso dormir até tarde. Primeiro que minha mãe já me cobrava isso. Segundo que agora eu moro com outras pessoas, né? O que que essas pessoas vão falar de mim? É preguiçosa. Às vezes nem falavam, né? Sim. Mas eu me cobrava e eu pensava assim, vão achar que eu sou preguiçosa. É a mesma coisa quando a gente vai na casa de um amigo, de uma amiga, a gente está lá naquela confraternização, todo mundo conversando e tal. Mas aí você já se cobra logo. Peraí, vamos lá ajudar, vamos lavar a louça, né? Vamos fazer alguma coisa assim para... É aquilo da gente mesmo, né? Se autocobrar, Uhum. né? Sim. Das pessoas ficarem pensando o que a gente está ali descansando, né? Mas, pô, poderia estar ali arrumando e tal. Então, isso realmente vem muito da gente. Muito. Então, Sim. hoje eu falo por mim, que graças a Deus essa parte aí já aliviei bastante, né? E eu desenvolvi o toque, né? Uhum. Devido a Aí trabalha mais ainda. essas cobranças todas, os acontecimentos, eu desenvolvi o toque, então eu lembro que, nossa, eu não parava. Além de chegar, trabalhar, eu chegava em casa, tinha que fazer as coisas. E assim, eu não conseguia dormir se a louça não estivesse limpa, né? Tem uma amiga aqui minha colocando que está lavando louça enquanto está ouvindo a gente. Pois Pois é. é, desse jeito. Do tipo, quando meu atual esposo, meu atual, como eu tivesse, meu esposo, ele fala pra mim que na época do namoro era muito engraçado. Porque ele vinha pra minha casa, ele ia ao banheiro, eu ia atrás. As minhas coisas, eu sabia onde as pessoas mexiam, tudo detalhado, sabe? É chato isso, é chato. Mas isso por causa das coisas que aconteceram. Então, veio muito dessa cobrança, né? E aí, quando eu comecei a me autoconhecer, né? A fazer esse processo de autoconhecimento, de cura, de entender as crenças, por que desses comportamentos, né? Essas coisas todas. Eu falei assim, caraca, tá aí. E é Ah, uma leveza, pô, né? É uma leveza, depois, porque é muito sofrimento, isso que você está contando, o toque traz muita angústia. muita coisa, muita coisa, muita coisa. Deu ficar assim, caraca, eu levantava, eu já queria arrumar a cama. Hoje eu não conseguiria fazer isso. Eu levanto e já vou num susto já. Hoje eu dou prioridade para outras coisas. Primeiro eu tenho que me espreguiçar, entendeu? Acordar meu corpo. Hoje eu faço questão disso. Então a cama Uhum. fica, mas antigamente, não. Era Interessante, né, isso que você está falando, porque assim, no senso comum, quem não levanta e arruma a cama, tá fora, desorganizado, bagunceiro, mas como para você isso foi libertador? muito. Conseguir fazer isso. Eu falo muito isso, assim, né? Quando eu tenho oportunidade, que às vezes a gente também tem uma cobrança do outro que tem que ser daquele jeito que a gente padroniza. Cada um tem um padrão, a gente precisa respeitar. E porque pode ser um adoecimento, né? Eu acho fantástico você trazer isso aí. Hoje eu não priorizo arrumar a cama. Eu já sou o contrário. Eu sempre fui do tipo, tá tudo bem de qualquer jeito. Hoje eu arrumo a cama. Para mim, isso é libertador. Eu levanto, primeira coisa que eu faço é arrumar a cama. Porque ao longo da minha vida, isso não foi importante, mas era desorganização. Uhum. Então, assim, não tem essa coisa do padrão muito certo, muito errado. O bom é a gente estar bem conosco mesmo, Exato. sem culpa e sem cobranças. E entender o próximo, né? Quem está ao nosso lado também, com seu tempo, com seu limite. Isso é curativo, isso é muito saudável, muito Exato. saudável, muito legal isso. Exatamente. E hoje eu falo para todas as pessoas, a minha preocupação é exatamente essa, né? Quando as pessoas se conhecem, elas vão saber o que elas carregam, a história, porque cada um tem Uhum, a sua história, né? uhum, Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque
Eu falei da outra live, quem tinha que nos julgar nos amou, então por que que a gente vai ficar julgando, né? Pois é, exatamente isso. O máximo que a gente tem que fazer é entender por quê. E assim, não para poder dar satisfação aos outros, mas para se conhecer, né? O porquê que eu fiz isso, o que me fez levar a fazer isso, né? Esses comportamentos. E eu acho isso muito legal hoje. Então, eu priorizo, falo para todo mundo tem que se conhecer. É importante, né? Isso, Que tenha esse autoconhecimento, porque vocês vão se entender. E aí, quando vocês se entendem, vocês conseguem entender o próximo, né? Isso exatamente. Por é isso é primeiro aqui, eu sempre falo, primeiro dentro, depois fora, nesse sentido de autoconhecimento para lidar com o outro, para compreender, ser tolerante, amar. Temos que amar primeiro aqui para amar fora. Então, assim, exato. é um trabalho mesmo de autoconhecimento, autoamor, né? Exatamente. Essa é a minha preocupação. E hoje, quando eu vejo, né, quando eu lido com as minhas alunas, que eu sempre fico perguntando, e aí eu fico querendo questionar, assim, como é que é a sua vida? Como é que tá? Para mim poder entender, né, o porquê daquele comportamento. E às vezes, quando eu falo, elas ficam, é isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Porque tem um pouco, né, de mim, tem nelas também. Hum, E tem um hum, pouco delas em mim também. Então a gente vai sim. se Se completando e construindo, se né? construindo, né, um pouquinho de cada um. E eu acho isso muito legal. E aí, quando me veio a pergunta, né, que veio o propósito do projeto, o que faz a gente ficar, né, indo além dos nossos limites? A gente, por mais que a gente se conheça, a gente vai ficar se questionando, porque é um processo, né? A gente está sempre se curando. Eu falo assim, a gente vai se curando aos poucos, à medida que vão vindo os acontecimentos, cada acontecimento é uma surpresa, né? A gente reage de uma forma, mas quando a gente se conhece, né? E quando a gente também tem a ajuda de Deus, acho que a diferença é muito melhor para lidar com as aflições, né? Uhum. Eu vejo Sim. muito por esse lado. E aí vem também uma outra pergunta que eu até anotei aqui. E como essa culpa pode prejudicar ainda mais nos dias de hoje? Se as pessoas que não têm essa consciência, né, não têm ainda esse entendimento do autoconhecimento, né, desse momento de parar e descansar, o parar para respirar, porque hoje a gente está lidando com um mal, que assim, é um mal e um bem ao mesmo tempo, que é o celular, né? Muitas das vezes a gente tem aquele momento que seria para descansar. Hoje eu priorizo muito o café da manhã, muito as refeições, porque é tudo tão corrido, eu já acordo tendo que tomar um café correndo. Eu venho em casa, eu tenho esse privilégio de vir almoçar em casa. E aí, quando eu tenho que almoçar correndo para dar tempo de ajeitar tudo, né, e poder ir para outro trabalho. Mas e quando a gente não tem essa consciência do autoconhecimento, de que a gente realmente precisa desse tempo para respirar? O que pode prejudicar ainda mais nos dias de hoje? Então, eu vejo a saúde sendo detonada, né? Começam a aparecer os sinais. As doenças, os transtornos mentais, por conta da ansiedade, aceleração, né? E vem os esquecimentos, porque a mente começa a falhar. E o corpo começa a sentir também, porque nós somos três, né? Espiritual no corpo. Se um não estiver bem, o outro vai sentir, não tem como escapar disso. E é muito ruim quando a gente não tem esse trabalho de autoconhecimento, porque a gente só vai se preocupar quando os sintomas começam a vir, né? É igual um carro que está envelhecendo, que você começa
conserta uma peça, escangalha a outra, porque já está tudo muito desgastado por conta da falta do descanso. O descanso prejudica não só a mente, mas o corpo e o espírito também, porque é uma conexão. Então, o resultado serão os sintomas, com certeza. Saúde complicada. E a gente tem visto, né, Gisele, o caos que está a nossa saúde, a saúde da população em geral. A gente vê hoje jovens com coisas que no passado só os idosos tinham. Os jovens agora têm problemas de coluna, têm enxaqueca, têm pressão alta, têm infarto, por conta dessa aceleração. E, assim, eu percebo os jovens também muito paradinhos, mas com essa mente borbulhante, que aí da exaustão ele procrastina, ele não produz. Eu digo jovens, mas pode ser qualquer faixa etária. Exatamente. Eu estou fazendo um comparativo por conta do que eu pontuei dos jovens mais adoecidos, que não eram doenças de jovens, mas em qualquer faixa etária isso acontece. Então, esse aparelhinho lindo que a gente fala do celular, ou qualquer tela, estudos já estão avançados aí dizendo o quanto isso faz mal para a saúde mental. Atrapalha o sono, né? As pessoas não dormem bem, dormem poucas horas, e os transtornos mentais também estão aumentando. Então, essa culpa, essa falta de descanso, acontece esses resultados ruins que a gente tem enfrentado. Então, quando você você chama a gente para esse descanso, para esse respirar, é uma coisa que eu falo muito no consultório também, ainda mais quem tem transtorno de ansiedade. Só que, assim, parece que a gente fala, mas a coisa não entra. Só escuto, mas não tem um desenvolvimento daquilo. Quando temos uma crise de ansiedade, se a crise de ansiedade, na hora da crise, você não consegue elaborar os exercícios orientados, as dicas, porque na crise tá o caos. Mas se a gente fizesse isso como prevenção, talvez a crise não chegasse, provavelmente. Se eu descanso, se eu respiro, se eu alongo, né? Se você mandar essa ansiedade, esses outros transtornos embora. Eu acredito muito na prevenção. Você falou do café da manhã, uma coisa que fez um diferencial na minha vida é o meu café da manhã. Até às vezes ponho no meu Instagram o meu café da manhã. Eu boto ali meu cafezinho, canto uma canção, faço a minha leitura bíblica, faço minhas orações. Isso faz um diferencial no meu dia. Nossa, vem as bombas, vem as diversidades, vem os BOs, mas é como se você tivesse tomado uma vitamina para aguentar o tranco, entendeu? É o seu espaço. E as pessoas não fazem isso. É o seu espaço para respirar. Exatamente. Né? Eu acho o meu objetivo, é que todos acabem encontrando o seu espaço, porque cada um tem um espaço diferente. A minha preocupação maior hoje é que, assim, eles não se dão conta, por mais que a gente fale, parece que a gente está sendo repetitivo, né? Mas não é repetitivo, sabe? Eu vejo que não é, porque nem todo mundo consegue ter essa consciência de que está acelerado, né? De que está num processo de correria. Tem gente até que fala que se sente bem nessa correria. Eu gosto disso. Eu sou movida a isso. Só que elas não estão se dando conta que o corpo, a mente, ela precisa desse descanso, né? E a minha preocupação é essa, porque quando eu falo, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu trabalho com... Já ficou normal, né? Assim, exatamente. Tá tão acostumado com a aceleração. Pilates, né? Hoje, agora com o Move Flow, que são movimentos, que são atividades que traz para o presente, né? Que é essa consciência. E aí, quando você fala, né, disso tudo, eu não consigo. Eu não sei essa coisa assim do descansar, não sei ser lento, não sabe? Você vê como é que isso me deixa... Eu fico muito preocupada. Você entende que é uma falta de consciência ou você entende que ele está consciente e fez a escolha? Eu entendo que é uma falta de consciência.
Eu entendo Ou isso. já é um adoecimento. Ou pode ser também um adoecimento. Porque eu já encontrei pessoas assim, eu não tenho paciência com essa gente que fala calmo, que manda respirar, sabe? Exato. Porque, assim, por que que eu te fiz essa pergunta? Porque tem pessoas que são mesmo mais ativas ou hiperativas. A grande questão, quando a gente fala aqui na saúde mental, é se não está bem, né? Se eu estou acelerada e aquilo está me trazendo prejuízos, por exemplo, começo a esquecer, não durmo direito, tenho tensões, dores no corpo, eu começo a ter sintomas, aí tem transtorno, né? A gente chama transtorno por isso, porque ele está transtornando a Só, vida, ele está causando confusões ali. só que assim, Tá. o que eu percebo é que muitas das vezes eles não têm essa consciência de que o corpo tá falando, Entendi. Eles não entendeu? têm essa É, sensibilidade para os ex- sinais do corpo. exatamente. Então, assim, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, e essa dor tá constante, essa dor virou crônica. E, e aí você começa a questionar, perguntar, e você percebe que a pessoa tá no 220. Eu falo 320, não é nem 220, a pessoa tá no 320, mas ela não se dá Não conta percebe. disso. Ela não consegue. Quando eu pergunto assim, você consegue descansar? Eu consigo, eu durmo pra caramba. Aí eu falei assim, mas será que esse sono está sendo restaurativo? Porque muitas das vezes o sono também tá ali, ó, você tá acelerada. Sim, E sim. o sono não está sendo restaurativo. É aquele sono que qualquer barulhinho você levanta, você acorda no meio da noite para beber água, fazer xixi, ou isso não é um sono restaurativo, Uhum. né? Você concorda comigo? Que isso não é Sim, um sono sim, restaurativo? ele fica um Então, sono quebrado ou um sono assim pesado. Não é aquele de renovo de energia, né? De relaxamento necessário, né? Porque o sono tem várias fases. E aí ele não acompanha as fases. Às vezes ele fica numa única fase do sono e não descansa. Então, mas isso a gente tem que chamá-los, né, para observar esse sono, observar esse seu comportamento. E geralmente, Gisele, isso traz prejuízos nos relacionamentos também. Porque às vezes a pessoa acha que está tudo muito bem, tem que dar uma olhada no entorno, porque uma pessoa muito acelerada, ela não tem paciência com o filho, ela não tem paciência com o cônjuge, ela não tem paciência com o chefe, ela não tem paciência com os funcionários. Tem uma coisa que está ali causando um transtorno, se ele prestar atenção, ou ela vai entender. Porque uhum, sempre tem sinais. Os sinais estão ali. é, eu A falo, grande eu questão, falo que o sim, corpo está está sempre sempre ali. dando sinal, sempre tem. Só que aí é que vem o impasse, né? Das pessoas realmente se darem esse espaço para perceber, para realmente ligar uma coisa com a outra, né? Porque muitas das vezes o que eu vejo eu falo assim, eu fico indagando, perguntando, mas é porque meu joelho já é ruim há muito tempo. Porque meu quadril já tem problema aqui há muito tempo, sabe? Eles não. Eu não sei se é por medo, às vezes eu fico também me perguntando isso. Acho que tem muito também disso. Você sabe que tem gente que tem medo de se olhar, né? E de achar coisas que estão presas lá no passado e não querem enfrentar. Você sabe que tem um pouco disso, né? Só que Sim. como profissional da saúde, eu tento ficar só buscando, buscando. Mas esse confronto tem que ser decisão deles, né? Não sou eu que vou tomar. Porque quando eu comecei a me perceber que tinha algo diferente, eu me chamei para esse confronto. E é um confronto, né? É um Muitas confronto pessoas não querem exatamente se olhar de verdade porque podem não gostar do que vão daquilo que ver. encontram. Mas vai ser curativo. Eu sempre falo, dói, mas cura, porque para curar, muitas vezes é necessário isso.
mexer na ferida, né, fazer o curativo, e vai ser doloroso, mas o resultado é muito importante, muito bom, é curativo, é saúde, né? Exato, Vale a pena. exato. Exato, e aí essa é a minha preocupação, e por isso que veio essa vontade, né, de falar, de trazer um pouquinho essa consciência, né, deles se perceberem, se sentirem, né, porque eu acho que ainda falta muito, muito. Eu não sei se você tem, você ainda mais que está lidando com isso, é o seu dia a dia, né, é o seu trabalho. Mas não sei se você concorda que a gente está vivendo uma pandemia mental. Sim, sim. E eu acho que é resquício da própria pandemia também, que afetou bastante. O mundo já estava bem, né, acelerado, muitos transtornos, mas a gente tem o divisor de águas antes Covid e pós-Covid, Exato. pós-pandemia. E ficamos muito afetados mesmo mentalmente. Né? Os medos, a ansiedade aumentou, né? Os transtornos de ansiedade, que são vários, né? A ansiedade traz vários tipos de transtornos, né? Entre eles o toque, mas tem também as fobias, né? Os medos de enfermidades, de morrer. Então, assim, aumentar a depressão, o isolamento, né? Assim, veio uma pandemia mental mesmo, porque saia do Covid e ficou todo mundo muito afetado. Muitas perdas, muitos lutos, né? Foi um caos, assim, para Uhum. nós. Então, se não, se não cuidar da saúde mental, o físico vai gritar. E está gritando, né, Gisele? Ele está gritando. O Exatamente. exercício, o exercício, eu falo muito na terapia, ele é muito terapêutico, o exercício físico. Muito terapêutico. Eu falo que E é o assim, remédio. muitas. É o Sim, sim. remédio. Remedinho, eu falo exatamente, é um remédio. É um remédio e substitui muitos remédios, de fato, laboratorial, porque o farmaco é pior do que o exercício físico. É melhor fazer Exatamente. exercício É um físico. remédio saudável, que não tem Exatamente. efeitos colaterais. Quer dizer, os efeitos colaterais são benéficos, né? São Vamos botar assim, né? positivos. São Sim. positivos. É, e eu falo isso para todo mundo. Gente, prevenção está na atividade física. É o remédio que a gente precisa, diário, esse remédio, contínuo. É, Você tem que estar exatamente. ali. Só que eu falo que o mais importante é você fazer aquilo que você gosta, o que o seu corpo pede, né? E, e também outra coisa que acaba me deixando também com um desafio de trazer essa consciência para eles que eles têm que fazer, usar a atividade física como prevenção realmente, né? Não porque o médico pediu, que é o que chega para mim, né? Como eu já falei nas lives anteriores, a maioria das vezes. É o médico que pediu. Não, você tem que fazer. Ah, eu vim procurar porque eu vim procurar a hidro porque o médico pediu. Ah, eu vim procurar o Pilates, porque o médico pediu. E é muito difícil vir e falar assim, não, eu vim procurar porque eu quero qualidade de vida, eu quero saúde, sabe? É muito difícil isso. E isso Uhum. também é preocupante, né? Porque vai esperar o médico pedir? Eu acho que é falta de conhecimento mesmo, Gisele, assim. Alguns, né? Outros só vão, é aquilo que eu te falei, quando o corpo grita. Se a gente fosse antes, o corpo não gritaria, né? Mas acredito que é muito comum para nós, brasileiros principalmente, e na última hora resolver o problema quando já está grave, né? E Exato, aí é quando chega para nós. exato. Ninguém também chega na psicologia falando assim, eu quero só me conhecer, eu quero só. Só chegam, a maioria, com sintomas já encaminhados pelo psiquiatra, ou então ele não está bem mesmo, aí vai, mas estou legal, eu só estou aqui porque eu quero autoconhecimento, quero ficar bem com a minha cabeça. Não, não É tem. difícil, Cara, né? isso é agulha no palheiro. Exatamente.
Exatamente. Hoje o que eu mais vejo são mulheres se desdobrando que aí ficam sofrendo caladas. Uhum. Sofrendo caladas porque elas não conseguem externar isso para outra pessoa, porque muitas das vezes outras pessoas não entendem, né? O convívio que está ali com ela não entende, acha que é frescura ou botam qualquer outro nome, né? E muitas delas, elas acabam relatando isso também. Ah, porque aí a gente fala que é frescura, fala que é isso, fala que é aquilo. Aí eu vou e tento distorcer isso. Falo, não, não é frescura, não. A gente não pode negligenciar o que a gente está sentindo. É conversar também com essa pessoa e se não é essa pessoa, conversa com outra. É por isso que entra os profissionais, né? A gente tem que saber buscar ajuda. Porque se a gente não tem um apoio, a gente tem que procurar em outro lugar, né? E eu costumo Exatamente. falar que Deus, ele usa as pessoas também para poder nos ajudar. Então, é importante a gente ter essa ajuda. Então, eu sempre falo isso. Eu falo, não, gente, eu não quero ser chata, não, mas tem que procurar. E esse é o meu desafio hoje, sabia, Ana? E eu fiquei muito feliz que você veio me ajudar. Muito Estamos feliz. juntas. Nosso desafio, né? Que você tem uma questão física, eu tenho uma questão mental, e assim, temos uma preocupação com mulheres, homens também, os homens ainda são mais fechados ainda em relação a essas coisas, mas eles também absorvem menos aquilo, né? As questões sentimentais, emocionais. Então, assim, eu acho fantástico. Eu falo para algumas mulheres que a gente tem que aprender algumas coisas com os homens, que é assim, uma coisa de cada vez. Eles fazem uma coisa de cada vez, a gente faz trilhões de uma vez só, Exato. né? Eles chegam do trabalho, tiram lá o sapatinho, senta, né? A gente chega atropelando, vai para a cozinha, Muitas das vezes nem então, tira assim, roupa, já vai pois adiantando logo o que tem que adiantar. pois Depois é, e toma banho correndo. Aqui em casa o meu toma um banho maravilhoso, devagar, que eu acho eu também. lindo. E agora eu também faço. Então, algumas coisas a gente precisa aprender para dar uma qualidade de vida para nós. O descanso é fundamental. E eu fico olhando assim, às vezes a mãe fica apavorada que tem que dar conta de tudo, e depois ela não tem paciência de lidar com o bebê, porque ela está exausta, não tem paciência de lidar com as crianças, ou com o marido. Às vezes o marido fala uma coisa e já está respondendo trilho, né? Grosseiramente, porque está cansada. Então, o repouso, o descanso é muito legal. E se você negociar, é por isso que é bom a rede de apoio, né? Se você negocia em casa, me dá um tempo. Eu atendi uma mulher por um bom tempo, e ela sempre foi muito dinâmica nas atividades dela. Só que o marido, quando chegava, era a hora do banho dela. Então, ela tomava o banho em 1 hora. Ela falou, o meu banho era o meu tempo. Eu achei aquilo muito legal. Ela negociou com o marido, ó, quando você chegar, é a hora do meu banho. Isso deu certo. Então, sempre há possibilidade, né? Se Sim. combinar. Mas se eu quero dar conta de tudo, se eu tenho que fazer tudo, se eu acho que eu não preciso descansar porque eu preciso ser a mulher, aí eu vou adoecer em algum momento, porque eu vou ficar cansada e a qualidade cai. É isso que eu acho que é a grande sacada. A culpa vai ser desconstruída quando eu entender que a minha qualidade de fazer qualquer atividade com a família, com a casa, vai melhorar quando eu descansar. Minha produção vai ser melhor, porque eu descansei. O descanso não é perder tempo. É E ganhar nem tempo. Exatamente. Tem Falo. um ditado popular que fala que tempo é dinheiro, e a gente acredita que tempo é dinheiro, mas tempo também é saúde. Se eu acreditar que ele é só dinheiro, a minha saúde vai embora e eu vou ficar com dinheiro sem saúde, né? Exato. Então a gente tem que ir desconstruindo algumas coisas que ficaram como verdades e questionar, é verdade mesmo? É verdade tudo isso que eu estou acreditando e fazendo e reproduzindo, né? Exatamente. E a gente continua com essa missão, né?
Estamos trazer, aí. trazer essa consciência, né? Por mais que parece ser repetitivo, eu falo que eu vou ser chata, gente. Eu vou ser chata, eu vou ficar falando, eu vou ficar falando isso, porque é muito importante, é muito importante. Hoje foi o que você falou, é libertador eu chegar e Sim. eu acordar e deixar minha cama desfeita e eu vou fazer quando eu puder chegar. Ó, eu lembro que eu chegava nessas transições, porque eu sempre trabalhei assim, num lugar, no outro, então não dava tempo de. Nessas transições, eu tinha que chegar em casa, eu arrumava a casa rapidinho, e aí eu saía, comia correndo. Aí hoje não, hoje eu dou prioridade para as minhas refeições, pelo menos as refeições eu fazer mais tranquilo, não comer correndo, comer devagar. E quando o café da manhã, para mim, não estou em casa, aí é mais importante, que aí eu fico ali, É o início do sabe? dia, né? Começar o dia bem, se Exatamente. O meu olhando. café da manhã ainda não consegue ser. Não consegue, porque eu dou prioridade ao meu sono. Meu sono. Então eu fico esperando o celular tocar. Quando ele toca, aí eu vou levantar e aí já faço as coisas meio que correndo realmente. Mas eu espreguiço, eu dou um tempo pro meu corpo, né? Eu agradeço a Deus, aí vou levantar. Eu falo que eu acordo 1 hora antes, pelo menos, para eu poder fazer essas coisas tranquila. Não digo com calma, mas tranquila. E sempre saio voada. O café fica meio. Mas o meu almoço eu chego, vou almoçar, almoço tranquila. E aí a janta já chego já pensando no dia seguinte. Aí já tem que já dar aquela corrida para deixar tudo ajeitado para o dia seguinte. Mas também me desligo. A hora que eu tenho que desligar, vou desligar. Acabou o celular, acabou. E aí eu vou fazer meu devocional, e aí vou falar com Deus, e aí eu vou me tranquilizar e descansar. Mas É, é é isso. É, complicado. o descanso, né, talvez não seja tanto quanto a gente gostaria, mas que seja de qualidade. Porque também não adianta o descanso sem qualidade, aquele que eu paro tudo, fico um tempo, né? E a mente tranquila também. Bota uma canção, né, orquestrada, eu acho que ajuda, Ah, ouvir, eu adoro. ouvir cachoeira, ouvir passarinhos, porque aí vai dando uma esvaziada na mente. E às vezes eu não consigo ter grandes descansos, mas eu posso fazer uma pausa, aquela do cafezinho, né, na hora do trabalho, eu dou aquela paradinha, tomo um cafezinho. Eu acho fundamental essa pausa do cafezinho, assim, eu não posso descansar quando chego em casa, mas faz uma pausa durante o dia em algum momento que é possível, conversa com um amigo, né, um oi, um abraço com Exato. alguém. São Sabe as pausas necessárias que a gente precisa ter. o que eu tenho reparado? É que às vezes até nessa pausa com os amigos, né, a gente acaba pegando o celular e aí a gente vê, está envolvida no celular. Eu acho que hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o celular. Muita, muita Sim. coisa. Aí perde a qualidade o encontro com o amigo, às vezes perde a qualidade do seu descanso. Então, a qualidade do descanso é fundamental, senão deixa de ser descanso, E né? não deixa de ser descanso, exatamente. Por isso que a gente tem que também tomar muito cuidado com essas coisas que nos roubam a atenção. Porque a gente às vezes acha que está descansando, mas não está. Porque É, é exatamente exatamente. isso, né? A gente tem que ter uma válvula de escape para se desligar daquilo que nos acelera. Porque senão a Isso, gente acaba exatamente. entrando nessa rotina. E eu acho que é isso que tem acontecido, né? Porque quando a gente tem os nossos momentos, que hoje eu falo que é muito difícil a gente poder conciliar esse tempo com os amigos, né? Cada vez mais, quando eu consigo, a outra amiga não consegue. Aí é muito difícil. Não, vamos tirar esse tempo para se reunir. E aí, quando a gente acaba se reunindo, vira e mexe, tu tá ali no celular. Tá Exatamente. ali no celular. E aí acaba, né, você saindo daquele momento ali.
Porque você... Não, e o celular é algo assim, frenético. Eu, quando pego, responde um, tem outro, responde um, tem outro, né? E chegou a mensagem aqui, então é bem complicado. Vamos dar atenção um pouquinho pro pessoal. Boa noite, gente. Eu não vi quem entrou, quem tá aí. Temos perguntas. Ana, deixa eu ver aí. Deixa eu ver aqui. Alguém tem uma pergunta. Temos horário para acordar, mas não dormir. Não descansar de fato. O que acha? Lavanda. Verdade, mas é o que a gente está buscando aqui, que haja esse horário de descansar, de fato, né? Nós estamos aqui nessa discussão, acho que é a Cláudia que falou. Exatamente por isso, a gente tem percebido que as pessoas precisam desse descanso, desse horário de descanso. Isso é saúde. E essa tem sido a dificuldade das pessoas, realmente, né? De Sim. encontrar esse tempo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Boa noite. Minha tia Ney está assistindo. Beijo, tia. Tudo bem? Que legal saber que você está assistindo. É muito legal termos amigos aqui com a gente, né? Isso é muito legal. Giza, minha filha está por aqui também. Lavando a louça. Minha filha está aqui também. Que legal. Bastante gente aí. Gente, vocês têm alguma dúvida? Ouvi essa semana que tênis, o que seria? Que temos, já deve ter continuado no outro, que temos horários para acordar, mas não dormir. Isso. Não descansar de fato, tá? Você já falou. Não, a gente tem que descansar, Cláudia. Isso é muito importante. Cada vez mais a ciência prova que o descanso é importante para a nossa mente desacelerar, né? Trazer esse momento do presente, de viver o agora e esquecer um pouquinho o futuro, porque o futuro a gente nem sabe se vai ter, né? E esquecer também um pouco do passado, porque acontece de muitas pessoas ficarem lá no passado, né? Ou então tá lá no futuro e o presente realmente não está vivendo. Agora eu estou prestando atenção no comentário da Cláudia, na pergunta, é uma coisa que é interessante, né? Você até comentou, Gisele, que seu relógio desperta para você acordar. Ela está falando, nós não temos horário para descansar. Alguém aí desperta o relógio para dormir? Tá na hora de dormir, tá na hora de descansar. Exato. Eu acho que é um pouco isso que ela quis falar, entendeu? A gente tá sempre ligado, estamos sempre ligados na hora de acordar. Temos um compromisso para acordar. E para dormir? Exatamente. Podemos pensar sobre isso, é importante. Cláudia, não fala aí, explica aí. Explica aí, Cláudia, o que você quer falar? Ela falou que não. Não. Acho que não foi isso que nós entendemos. Mas mesmo que não tenha sido isso, achei importante a reflexão, né? Por que não termos também um horário para descansar, já que temos o horário para acordar todos os dias? Hoje já existem muitos artigos falando que em relação a se desligar das luzes, né? No caso, a luz azul, que acaba nos acelerando, né? Que é o celular, a TV, essas coisas todas. Eles pedem que a gente, 1 hora antes, né? Ou alguns falam em 2 horas antes. 2 horas, de você sair dessas luzes, né? Para poder a sua mente desacelerar. E aí você trazer a tranquilidade e aí vem o sono, né? Eles estão falando muito isso. Algumas pesquisas têm pontuado bastante em relação ao uso do celular, né? Que tem aumentado. O Brasil, se eu não me engano, o Brasil está ganhando, né? No uso do celular, né? A Cláudia falou que era isso mesmo. Ela falou que não tem hora para dormir mesmo. É dentro do que a gente está conversando. Essa questão que você está falando do celular, o nosso país também está ganhando na ansiedade. Transtorno de ansiedade, nós estamos lá em cima. Então, se você fizer uma análise, né? Faz sentido. Exato. Uma coisa
está afetando a outra. Exato. E assim, a gente tem que ficar falando exatamente isso, do descanso, né? De trazer esse espaço para respirar, justamente para isso, para a gente conscientizar, né, as pessoas, até a gente mesmo, a conscientização parte da gente, porque nós sofremos, eu pelo menos, né, eu falo por mim, eu sofri algumas consequências do aceleramento, né, de estar vivendo aquela correria ali muito doida e não estar me dando esse tempo para poder ver que eu estava acelerada, né? E hoje, mais ainda, por causa do uso do celular. Antes, por causa de muitos, né, traumas, muitos conflitos emocionais, essas coisas todas, que também é um fator que acaba nos acelerando, né? Se a gente não tiver esse autoconhecimento, de entender, né, os seus traumas, as suas dores, as suas emoções ali, você também traz isso para você. Sim. Né? E então, assim, aí vem o uso do celular, que tem sido... Hoje a gente não se vê mais sem o celular. Tudo a gente faz no celular, tudo. Exatamente. Né? Então, assim, quando você pega o celular para fazer uma coisa, aí você já vê outra, você se distrai. Quando vê, tu já deixou de fazer aquela coisa ali para fazer a outra. E se você não tiver atenção para isso, se você não se perceber, pronto, toma teu tempo e aí vai. Aquele tempinho que você achava que estava descansando, você não está descansando porque você está lendo, você está vendo um vídeo. Porque muito dessas coisas a gente acha inocente. Ah, tô vendo um vídeo para me distrair. E ó, e fica ali, ó, horas. Você está se distraindo, mas não está descansando. Essa é a grande sacada, não está. Exatamente. É essa a diferença. São coisas diferentes. É essa diferença que, assim, as pessoas não conseguem perceber. Então, na cabeça delas, elas estão descansando, estão se distraindo, né? Ali estão descansando. Mas não, a mente, ela está processando, ela não para. Olha quanto excesso de informações a gente recebe ali naquele, né? O seu consciente vai informações, reflexões, estímulos de emoções, ou raiva, ou amor, ou choro, né? O que você está assistindo, você esteja vendo, exatamente, o que você esteja escutando. Exatamente. Não é descanso mesmo. Aí é onde eu falo que nós é o perigo. E nós somos responsáveis por aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente lê. E aí é a gente que tem que escolher, saber o que está fazendo realmente, se aquilo ali está te trazendo bem ou não. Né? Exatamente. E é essa o nosso desafio. Nosso desafio. Nosso e de todos, né? Espero, assim, que esse bate-papo tenha estimulado a preocupação, né, de quem passou por aqui ou vai ouvir de alguma forma, para se olhar e ver, tenho descansado? De fato, eu tenho descansado? Eu sinto culpa por isso? Por que eu sinto culpa? Porque as reflexões vai arrumando, né? Vai organizando e nos fazendo ver a necessidade de um comportamento mais tranquilo, de descansar para ter mais qualidade de vida e qualidade de produção também, porque a gente acha que descansa, não vai produzir, não vai ganhar dinheiro, mas a produção fica prejudicada quando a gente não está descansando. Exatamente. E ainda acho que é assunto para muitas lives, né? Porque entra muitas questões, né? Mas isso é um fator bem, bem legal, porque na maioria das vezes, quando eu fico perguntando, eu não posso perder tempo, não posso parar, não porque eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, que não sei o que lá. E aí? Aí não é perder, né? É mudar a frase. Ganhar. Assim, tem que ter uma coerência, porque também não é viver
procrastinando só deitada e não fazer. Porque às vezes as pessoas confundem isso. Saber a né? diferença, exatamente. E a gente vê uma procrastinação bem frequente na população. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um descanso de qualidade e produtivo. Né? Aquele descanso que é assim, Que é eu parei um pouquinho para necessário para o corpo. Exatamente, para o corpo, mente e o espírito, Isso. que estão conectados. Mas que produza, né? A gente precisa produzir. Um descanso que paralisa também não é qualidade. Ele está te paralisando, não é descanso. O descanso é o repouso necessário para dar sequência nos compromissos, nas atividades, na criação, né? Uma mente descansada, ela é cria muito mais, ela é criativa. Exatamente. Agora, a mente que não está criativa também é um sinal de que alguma coisa não está bem. Eu não estou descansando o suficiente, se eu não consigo ser criativa, se eu não consigo produzir no meu trabalho, tem alguma questão que eu preciso resolver. Então, é entender bem o que é descanso, Exatamente. sem culpa, E quando a gente e o tem que eu tenho descanso, feito. a gente também ganha imunidade, né? Porque quando o Sim, seu corpo está também. descansado, a sua mente está descansada, você fica imune a muitas outras coisas, né? Então, assim, Sim, fortalece. Fortalece o sistema imunológico, com certeza, né? Igual a atividade física também faz isso. exatamente. Com os poderes. Exatamente. Os poderes naturais que Deus nos deu, que Deus nos ensinou, né? Como aquele texto que você leu, que Deus, na criação, ele descansou no 7º dia. Isso é fantástico. Muito organizado Deus, né? No início de tudo, ele já deixa tudo arrumadinho. Cada coisa no seu lugar, cada criação no seu dia, mas um dia ele descansou. Então, esse descanso, ele não precisava descansar, Gisele, ele não precisa, que ele nem se cansa, mas ele fez para nos ensinar a necessidade do descanso. E o contexto é justamente isso, né? Ele queria ensinar o povo, né, de Israel ali para poder se conscientizarem, porque Deus estava mandando um maná para eles ficarem quietos, sossegados. Mas não, a galera tava lá querendo fazer as coisas, né, fora do que era, que ele estava querendo fazer. Mas exatamente, eu falo que ali está o nosso manual de instrução, né? Se a gente se guiar por ali, se a gente se guiar por ali, a gente vai ter respostas para todas as coisas na nossa vida. E aí a gente encerra, né, deixando essa reflexão para o pessoal que está entrando aí. Muito obrigado pela presença de todos. Também agradeço. Agradeço o povo, agradeço você pela oportunidade. Exatamente, Ana. Eu também te agradeço muito. Muito obrigada por estar aí, né, nessa missão, nesse desafio junto comigo. Muito obrigada. Joilma entrou aí, ó, entrou uma amiga agradecendo, dizendo que as palavras são boas para o dia corrido, para o mundo tão agitado, né? Corrido que temos. Exatamente. Meninas, muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas e meninos que entraram aí, se disponibilizaram a conversar com a gente. Muito obrigada por todos aí. Poxa, peguei o finalzinho, mas depois você assiste. Eu vou deixar gravado, tá? Eu também estou colocando no meu canal, lá no YouTube, porque a intenção é que a gente venha fazer outras coisas, né? E tudo nessa pegada para poder conscientizar, né, o pessoal dessa importância, não só para respirar, né, o tempo ali para descansar, como também atividade física, né, os benefícios. E o projeto está vindo aí, Deus vai trabalhando na gente, e aí é só deixar nas mãos deles que ele vai usando a gente. Tá certo, tá certo. Tá bom? Beijo grande, gente. Uma boa semana para vocês. Gente. Muito obrigada. Beijão. Ana. Beijo no coração. Se precisar, estamos aí. Tá bom? Estamos. Fica com Deus. Combinadas. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.